Fala, Tricolor, vamos falar um pouquinho de Nino, Arias, torcedor do Fluminense. Queria que o Fluminense repatriasse eles, tá com medo deles irem reforçar o Palmeiras. Vamos falar um pouquinho de como foi essa negociação. Fala, Tricolor, meu nome é André Saleme, bem-vindo ao canal Tricolor Só Tem Um. Antes de mais nada, se puder, se inscreva no canal, curta, compartilhe para ajudar a que o canal cresça e chegue a mais tricolores. Bom, Fluminense, na gestão do Mário Bittencourt, ele adotou uma gestão parceria com os jogadores. Não vou dizer se é certo ou se é errado. Ele, na tentativa de conquistar a Libertadores, ele convenceu Nino, André e Arias de que, olha, fica aí, se aparecer uma proposta, eu libero vocês para a Europa. O sonho de todo jogador é jogar na Europa. Aconteceu isso com os três. O Nino ficou, ganhou a Libertadores, recebeu a proposta da Rússia, era o sonho dele jogar na Rússia, foi vendido por 5 milhões de dólares. O André, logo depois, foi vendido para o Wolverhampton, também sobre a mesma promessa do Mário. E no meio do ano passado, depois da Copa do Mundo de Clubes, chegou a vez do Arias. Arias já tinha recebido sondagem e proposta da Turquia, da Rússia, e ele rejeitou as duas. Renovou o contrato com o Fluminense, mas renovou combinando com o Mário de que se aparecesse uma proposta interessante para ele da Europa, que o Fluminense liberaria ele. Tal qual como foi com o Nino e com o André. E acontece que essa proposta apareceu. O Mário teve que cumprir a palavra dele, né, nessa parceria que ele fez com o jogador, e veio a proposta do Wolverhampton e o Arias foi vendido por 20 milhões de euros. Acontece que muita gente fala, um clube não pode ser gerido dessa forma. Tem contrato, isso não é um clube entre amigos, né? Uma reunião entre amigos, você vai para lá, eu libero, tal, que não deveria ser assim. Por outro lado, alguns entendem que, o jogador ia acabar saindo, ele renovou com a promessa, por isso que o jogador renovou. No caso do Nino, ele nem renovou, né? O Nino poderia sair de graça e o Mário resolveu vender ele enquanto podia, senão ele poderia sair no meio do ano de graça para onde ele quisesse. Então o Fluminense vendeu o Nino por 5 milhões de dólares e o Arias por 22 milhões de euros. O André não vou nem falar, porque o André ele já tinha recebido uma proposta do Liverpool, o Fluminense não liberou para ele ganhar a Libertadores, e ficamos aguardando uma venda, e a venda não saiu, e aí ficou aquele risco de, será que ninguém vai fazer mais oferta por ele? E apareceu a oferta do Wolverhampton e ele realizou o desejo dele. Então, o do André, não vou nem questionar, porque o André ainda está lá, ninguém está falando em repatriar o André. O foco agora, a grande discussão é em torno de Nino e Arias. Bom, o Fluminense, como todo mundo sabe, está tentando trazer o Nino no meio do ano. Vendeu por 5 milhões e, ao que tudo indica, compraria por 10 milhões de euros, ou seja, pelo dobro, o jogador 1 ano e meio mais velho, 1 ano, 2 anos mais velho. O Arias, vendido por 22 milhões de euros, e agora o Palmeiras fez uma proposta de 25 milhões de euros, ou seja, o Fluminense, se quiser trazer o Arias, tem que pagar mais do que ele vendeu para o próprio time. A negociação entre os dois times. Ou seja, é como se tivesse dois matutos andando na fazenda, rua de terra, aí um matuto Fluminense, querendo ganhar uma grana, olhou para uma bosta ali e falou assim, aí, se eu comer aquela bosta ali, tu me paga 20 conto? Aí o outro falou, pago. Ele foi lá, comeu a bosta. Meteu os 20 conto no bolso e foi andando. E aí mais à frente o matuto, o Wolver, falou assim, perdi dinheiro, vou tentar ganhar um dinheiro. Aí, avistou outra bosta na frente, se eu comer aquela bosta ali, tu me paga 25 conto? O cara, vai lá, duvido. Aí o matuto Wolver falou, comeu a bosta. Resumo da história, os dois comeram a bosta. Só que o matuto Fluminense pagou para comer a bosta. E o matuto Wolves comeu a bosta, mas ganhou dinheiro. É isso que está acontecendo no Fluminense. O Fluminense antes tinha o Arias, não tinha um problema resolvido, a gente continuava com problemas de contratação, o time não era perfeito, vendeu o Arias, e agora, precisando comprar um centroavante,
medindo esforços para tentar trazer o Arias, ou seja, vai acabar todo um planejamento, né, de trazer os reforços pontuais para tentar repatriar o Arias, que não vai resolver o nosso problema. O Arias é um grande jogador, eu gostaria muito de ver o Arias de volta ao Fluminense. Mas se antes a gente tinha o Arias e não tinha um problema resolvido, se a gente trouxer o Arias agora, ele vai reforçar o time, mas vai continuar com o mesmo problema que tinha antes, mesmo reforçado. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: o Fluminense tinha o Arias e tinha defeitos, tinha posições carentes, não tinha um time para ser campeão, pronto para ser campeão. Agora, se trouxer o Arias, ele não vai ser a salvação da pátria, porque nós vamos estar como estávamos antes. Se ele não era a solução antes, não vai ser a solução agora. Só que é diferente, a gente vai pagar mais para tê-lo de volta. Então, eu queria entender um pouco como foi essa transação. O Fluminense bobeou demais nisso daí. Porque olha só, se ele admite vender o jogador, né? Vou receber uma proposta lá de fora, recebi uma proposta da Inglaterra, que é altamente atrativa, o jogador quer ir, vou vender. Se o clube imaginou, né, fala assim, vou fazer uma cláusula de prioridade na recompra. Se ele botou no contrato uma prioridade na recompra, então ele estava apostando ou estava acreditando na possibilidade do jogador não dar certo lá, certo? Então vamos pensar, se ele põe essa cláusula e o Arias arrebenta lá e vai ser vendido lá para um clube da Europa, é óbvio que o Fluminense não ia exercer prioridade de compra, né? Ele ia ser vendido por muito mais do que foi comprado, como aconteceu com o Watford, quando a gente vendeu o Richarlison para o Watford e o João Pedro. Então, se ele fosse bem na Europa, o clube ia revender ele e a gente ia ficar vendo navios. Se o Arias não fosse bem na Europa, algum clube brasileiro ia tentar repatriar ele e ia pagar, ia entrar na disputa pelo jogador. Então o Fluminense, para se proteger disso, colocou lá prioridade na recompra. Ora, se você está colocando prioridade na recompra e você está acreditando nessa possibilidade que ele não vá bem lá, não era melhor ele ter emprestado o Arias por 6 meses? O Arias saiu em julho, ficou lá, estamos em fevereiro, tem 7 meses. E agora a discussão é, vamos comprar, vamos recomprar, ele vai para o Palmeiras. Era melhor ter emprestado o Arias ficava lá, cobrava pelo empréstimo, o Arias ficava lá, se desse certo, o Wolverhampton pagava o preço fixado no contrato e ele ficava lá. Se não desse certo, o Arias estaria de volta agora, todo mundo feliz. O Arias tinha realizado o sonho dele, o Wolves tinha testado o jogador, deu certo, fica, não deu certo, volta, e o Fluminense ou receberia a grana pela venda, ou receberia o jogador de volta. Então, eu não entendi por que essa venda com essa cláusula de prioridade na recompra. Eu achei meio burra isso. Volto a repetir, se o clube colocou essa cláusula, é porque ele acreditava na possibilidade do jogador ir mal lá e um clube brasileiro comprar ele. Então, por que não emprestou? Estaria tudo resolvido agora. Não estaria agora tirando a cueca pela cabeça para tentar trazer o Arias para não reforçar o inimigo. E vai ser triste para a torcida tricolor ver o Arias em outro clube que não seja o Fluminense aqui no Brasil. Ou então, melhor ainda, em vez de fazer essa cláusula de recompra, porque não tem como você disputar com quem tem dinheiro. Flamengo e Palmeiras têm mais dinheiro que o Fluminense. Mesmo com essa cláusula de recompra aí, digamos que o Fluminense vai lá e empate lá, 25, o Palmeiras ofereceu 25, 25. Aí o Palmeiras fala assim, beleza, então eu pago 30. O Fluminense vai conseguir? Aí o Fluminense iguala 30, o Palmeiras 35. Ou o Palmeiras ou o Flamengo, o Fluminense não tem cacife, não dá para disputar. Então essa cláusula é burrice. Era melhor ter colocado uma cláusula da seguinte forma: o jogador foi vendido e se ele for vendido para o Brasil, mais 10 milhões de euros para o Fluminense. Uma cláusula. Como é a de bônus, quando eles compram o jogador daqui e botam uma cláusula de bônus, então botava uma cláusula lá, vendendo o jogador para o Brasil, mais 10 milhões. Pronto, resolvido o problema. Tinha duas soluções. Ou emprestava, ou botava uma cláusula de, em caso de venda para o Brasil, um bônus, uma bonificação para o Fluminense de 10 milhões de euros.
E agora a gente está numa situação, numa encruzilhada. A gente corre atrás de um centroavante, que é super necessário para fazer gol. A gente perdeu 2 títulos ano passado porque não tinha um homem-gol. Perdemos a Copa do Brasil, a Sul-Americana, porque não tivemos um centroavante que fizesse gol. Ou gasta uma fortuna para trazer o Arias de volta, sendo ele um excelente jogador, mas a gente sabendo que não vai resolver o problema como não tinha resolvido antes. Vai reforçar muito o elenco vai ficar muito bom, mas vai continuar faltando um centroavante, um homem-gol, um homem que finalize as jogadas. E se descabele no meio do ano para trazer o Nino. Ou seja, se a gente trouxer o Arias, será que tem condição de trazer o Nino? Se a gente trouxer o Nino, a gente aceita ficar sem o Arias indo para o Palmeiras? Essa é a questão. O problema foi o Fluminense mesmo que causou. Nessas 2 vendas, que todo o tricolor sabia que esses jogadores vendidos para lá, eles iam acabar voltando, ia acabar fazendo bate-volta. O Nino vendido para a Rússia, que não disputa nenhum campeonato internacional. Qual seria o futuro do Nino? Pergunto a você. O Nino ia ser comprado pelo City? Por um grande clube da Inglaterra? Por um grande clube da Europa? Não. Obviamente que ele ia ficar lá, ia passar esse desejo de jogar na Europa, num frio desgraçado, ele com saudade da terra dele, já está lá há 1 ano, é óbvio que ele ia querer voltar. E aí o Fluminense teria que pagar mais por ele do que quando vendeu, e por um jogador mais velho. Então, 2 vendas totalmente erradas. Entendo que o Mário botou a palavra dele, o Fluminense se beneficiou com isso, o Fluminense conquistou a Libertadores, conseguiu segurar o André, o Nino, segurou o Arias também um pouco mais, mas qual o preço disso? O que seria melhor? Ser profissional ou ser parceiro? Comente, compartilhe. Saudações tricolores.